Estamos em Cocal do Sul, cidade localizada no sul de Santa Catarina, que fica entre Criciúma e Uruçanga. Possui aproximadamente 16 mil habitantes. Faz parte dos Encantos do Sul e é passagem obrigatória pelos turistas, seja pelo seu forte turismo religioso, por seus eventos anuais, pelas paisagens, culturas ou por sua história dos mais de 130 anos de colonização. Venha junto ao Sem Fronteiras conhecer a cidade da cerâmica. Cocal do Sul foi colonizada em 1883 por imigrantes alemãos, italianos, poloneses e russos que procuraram as margens do rio Cocal e ficaram encantados com a abundância dos coqueirais que ali existiam. Foram 3 as famílias que desbravaram estas terras: Sequinel, Roçamai e Ismânia, as quais construíram suas histórias neste recanto. Nesta época, uma comissão de colônia de Azambuja, chefiada pelo engenheiro Francisco Ferreira Pontes, iniciou o trabalho de demarcação de terras em 1885, criando o Núcleo Acioli de Vasconcelos, homenagem a um inspetor de terras e de colonização. O núcleo, na época, contava com 150 famílias divididas entre Cocal e o povoado de Criciúma. Em 1888, o Núcleo Acioli de Vasconcelos perdeu a parte que correspondia ao povoado de Criciúma e ficou correspondido apenas na zona do rio Cocal. Os imigrantes, com o passar dos anos, foram esquecendo o nome Acioli de Vasconcelos. Chamavam de Rio Cocal até que batizaram apenas de Cocal. Os imigrantes criaram um grande laço com a terra. As comunidades e linhas coloniais foram de grande importância na história de Cocal do Sul. O Rio Comprudente foi local de chegada dos imigrantes italianos em 1833. Porém, foi a nobreza portuguesa quem nomeou o local em homenagem ao rio parecido em Portugal. Comprudente significa comprimento, ou seja, um rio extenso. Rio Galo, apelidados pelos moradores que viviam às margens do rio que faz divisa natural entre Uruçanga e Cocal do Sul. O Núcleo Acioli de Vasconcelos foi dividido em 4 linhas coloniais, e cada uma com sua história. A linha Tigre, localidade que ganhou este nome quando um porco foi atacado por um tigre. A linha Ferreira Pontes, em homenagem ao engenheiro Francisco Ferreira Pontes, que criou o Núcleo Acioli de Vasconcelos. Linha Espanhola, local de imigrantes poloneses, os quais foram atingidos por uma forte gripe, conhecida como a gripe espanhola, e também pelo fato de ali junto aos poloneses morarem uma família espanhola. E a linha Cabral, em homenagem ao morador João Cabral de Melo, mais conhecido por ter exercido os cargos públicos na região. Em Cocal do Sul, as tradições passaram de geração em geração e os moradores têm muito orgulho de serem descendentes dos imigrantes. Orgulhoso por ser filho da terra, Vinícius Burgo é um grande apreciador da história da cidade. Seu Vinícius, quais foram as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes e como foi a adaptação deles na nova terra? As dificuldades foram inúmeras. Desde a propagação que era feita lá na Itália, que aqui era a terra do Eldorado, a terra do cucanha, como se dizia, né? Que se amarrava os cachorros com linguiça, né? Eles diziam, né? E no caso não, no caso aqui encontraram inúmeras dificuldades. Eu dou como exemplo a família do meu avô. O meu avô veio da Itália no início para verificar como era a situação aqui. E daí então foram se adaptando devagarzinho, foram se adaptando e foram escrevendo lá para os parentes que aqui as terras eram boas, e aí eles vieram para cá também em seguida com mais alguma imigração, né? Ok, seu Vinícius, agradeço pela história, parabéns por se manter ainda na cidade e se orgulhar dela e da sua história também. Muito obrigada. Cocal do Sul tem uma história antiga, mas sua emancipação é recente. Em 1904, Rio Cocal passou a pertencer a Uruçanga, sendo um dos distritos que mais cresceu.
Em 26 de setembro de 1991 foi emancipado, passando assim a se chamar Cocal do Sul. A prefeitura da cidade, Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, está localizada no antigo prédio da escola Professor Padre Schuller. A bandeira e o brasão da cidade representam a imigração e a união dos imigrantes, e também as potencialidades do município. A flor símbolo do município é a azaleia. Cocal do Sul possui uma economia muito forte. Se destaca como polo internacional da indústria cerâmica em azulejos e é o berço deste setor no país. Outro forte da economia é a agricultura diversificada e a pecuária. O comércio da cidade tem muitas variedades, sendo um dos destaques a Feira Livre, onde são comercializados diversos produtos coloniais e peixes de água doce. Cocal do Sul é banhado por 2 rios, Rio Cocal, que deu origem ao nome da cidade, e Rio Tigre, o qual é responsável pelo abastecimento de água. Conhecido também pela beleza exuberante, é um atrativo para quem procura tranquilidade e hospitalidade. Circundada por várias montanhas e junto à paisagem rural, se torna encantadora e convidativa. O ar puro dá sensação de liberdade. Depois de conhecermos um pouco da história de Cocal do Sul, vamos para um breve intervalo e o programa Sem Fronteiras volta logo.